Eu acho que já faz mais ou menos uns 5 anos que eu leio quadrinhos em inglês. Eu fiz um curso no IASG que durou exatamente até 5 anos, veja só. Eu fui até o nível avançado, mas lá pelo 4º semestre, mais ou menos, eu já conseguia pegar alguns quadrinhos e ler com tranquilidade. E é muito legal a sensação, porque... quando eu comecei a ler quadrinhos em inglês, eu virei o rebelde, né? Eu já comecei a pensar, já era, Panini, olha só, agora eu tenho liberdade, eu posso ler Entre a Foice e o Martelo, coisas que eu quero que sejam relançadas e não são. Olha aí, liberdade, mas não é bem assim. Então o plano desse programinha é comentar como é que foi e como é que é a minha experiência lendo quadrinhos em inglês, dentro do meu nível, né, de conhecimento, e te dar umas ideias de como entrar nesse mundo diferente. Primeiro ponto, é óbvio que o teu nível de conhecimento em inglês vai influenciar na hora de tu ler um quadrinho em inglês. Porque eu acho que se tu tá começando, não vai ser legal pegar já de início alguma coisa pra ler, porque tu vai levar tanto tempo pesquisando as palavras e tentando entender o contexto, que a leitura, tu vai estragar a experiência, sabe? O quadrinho ele não é feito pra tu levar 5 horas pra ler uma edição, sabe? Então eu acho que tu já tem que ter algum conhecimento um pouquinho maior. Mas eu acho que o ponto mais importante de todos é a questão do vocabulário que o quadrinho emprega, porque eu vou dar um exemplo. Há algum tempo eu comprei o Rap do Grant Morrison em inglês, isso faz uns 3 anos. Depois ele acabou saindo pela Devir e eu comprei a versão da Devir e eu vou explicar por quê. Eu levei muitas horas para ler Rap, porque era um quadrinho que ele era mais adulto, então os personagens, e ele se passava nas ruas, então os personagens falavam palavrões e gírias o tempo todo. E eu não tinha a mínima noção do que eles estavam falando, então eu tinha que pesquisar isso. E ao mesmo tempo, tem uma edição que o personagem principal, ele vai jogar poker. Sim, e eu não entendo nada de poker, ainda mais poker em inglês. Então foi um parto para terminar de ler aquele gibi. É uma baita história, eu realmente curti muito, mas pelo tempo de leitura, eu acho que teria sido mais legal ler em português nesse caso. Então procure evitar quadrinhos com temas que tu não conhece. Por exemplo, não vai pegar um quadrinho sobre medicina, sabe? Vai ficar um pouco difícil se tu não tiver aquele vocabulário. E também tenta não pegar muitos gibis do Thor, porque o Thor tem todo aquele, enfim, aquele vocabulário diferenciado dele, né? E um ponto interessante é que, um exemplo legal, Saga, do Brian K. Vaughan. Foi tranquilo de ler Saga, eu tenho as edições em inglês, só que tem uma personagem, especificamente, que é uma velhinha, que se não me engano é a mãe do personagem principal. É terrível de entender o que ela diz, porque como ela é mais velha, ela tem um vocabulário mais arcaico. Então o roteirista, quando vai escrever ela, coloca palavras mais difíceis. Então é bem legal assim a experiência, porque é bem imprevisível, dá pra dizer assim. Quando eu li o Batman Terra de Ninguém, por exemplo, que tem a questão lá do terremoto, eu aprendi muito vocabulário de terremoto, destruição e coisa do tipo. Então isso é um aprendizado legal. Mas um ponto que pode ajudar muito, e é uma coisa que eu levo muito em consideração, é a eloquência do escritor. Tem caras que eles não usam um vocabulário muito rebuscado. Por exemplo, o Brian Michael Bendis é bem tranquilo de ler os quadrinhos dele, né? Ele tem Homem-Aranha Ultimate, vários. O Jeff Lemire do Velho Logan é bem tranquilo, o do Sif Tooth também. O Mark Millar, por exemplo, do Entre a Foice e o Martelo. Entre a Foice e o Martelo eu li em inglês, porque era Mark Millar. É muito fácil de ler, sabe? Bem tranquilo. Robert Kirkman, o escritor de The Walking Dead. The Walking Dead é muito tranquilo, assim, a leitura. Outros trabalhos dele também, como o Outcast, é bem fácil. O Jonathan Hickman, veja só, um cara que até pouco tempo atrás estava escrevendo os quadrinhos dos Vingadores. No caso, eu acompanho os quadrinhos que ele lança pela Image. E o Warren Ellis, que é o patrocinador oficial aqui do Dois Quadrinhos. E aí a gente chega num ponto bem importante. O que eu compro em inglês? Aqui na minha coleção, eu estabeleci o seguinte critério. Eu não compro, ou raramente compro, materiais da Marvel e da DC. Por quê? A gente vive um momento nos quadrinhos no Brasil que tá saindo de tudo. Tem um monte de editora, no caso, Salvat, Golmoss, Panini. Acaba que não vale tanto a pena dependendo do material que tu quer comprar. Eu procuro selecionar coisas bem específicas e que provavelmente não vão sair no Brasil, sabe? Materiais da Marvel estão saindo muito, então acho que não é legal comprar a versão em inglês, mesmo estando esgotada, sei lá, daqui um pouco sai de novo e tu evita pagar um preço de capa gigante, no caso num quadrinho em inglês, e pega a versão nacional que é mais barata. Isso na verdade depende muito também do personagem, sabe? Tem personagens que são mais populares, por exemplo, Batman. Tu não vai comprar um gibi importado do Batman, porque provavelmente vai sair em breve pela Panini, por alguma editora, talvez não valha tanto a pena. Mas tem personagens que tu sabe que não sai tanto material. Por exemplo, Flash. A Panini praticamente não lança nada do Flash.
Então, sei lá, tem ali a coleção do Mark Waid saindo, tem a coleção do Jeff Jones. Eu já li o primeiro encadernado do Jeff Jones, é um negócio fenomenal. E que dificilmente vai ser no Brasil. Mas em geral, o que eu mais compro importado são aqueles quadrinhos mais alternativos ou da Image. Que aí eu sei que não é tão fácil sair no Brasil. E também é um jeito de eu treinar o meu inglês, sabe? Então os quadrinhos da Image são uma bela de uma saída. É isso, assim, eu não pensei tanto pra fazer essa pauta, foi algo que veio mais ao natural. Então talvez tenha faltado alguma coisa. Se tu lê já quadrinhos em inglês há algum tempo, comenta aí embaixo, tá? Acho que a tua participação vai ser muito importante nesse momento. E eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil, tá? Eu vou indo lá, tá? Tchau, tchau.